do Caminho, de José Carlos de Luca, é o capítulo 15. E dentro desse capítulo, o assunto é Jesus no lar. Então, eu estou lendo esse livro e todo ele é muito legal, mas eu gostei dessa parte e eu pensei em trazer para nós conversar um pouquinho sobre este assunto que no primeiro momento parece tão simples, tão banal, mas é o que faz o sentido da nossa vida ser diferente se procurarmos vivenciar a mensagem de Jesus. Então, quando nós pensamos no que está acontecendo em outros países, em outros locais, ou aqui mesmo, em forma de violência, ou outros locais, guerras, enfim, tudo que a gente sabe que está acontecendo, e ficamos preocupados, meu Deus, o que vai acontecer? E o nosso planeta, do jeito que vai acabar, vai terminar, e começamos a pensar em outros locais. Tudo isso é muito horrível, não é legal? Sim, não é. Ninguém gostaria de estar vivenciando dessa forma. Só que esquecemos de que muitas vezes a violência, a morte por palavras, por atos, está ali bem pertinho de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e nós estamos proporcionando que esses fatos aconteçam. E enquanto isso, nós estamos só pensando na violência, nas guerras, situações lá bem longe de nós. E é isso o que diz nessa parte que tem nesse livro, e que eu pedi para a colega e agradeço para ela, que escreveu aqui para nós. Jesus no lar. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia no mundo? Então, ali está da onde que foi tirado essa frase. Jesus no lar, pelo Espírito Neio Lúcio, biografia do Francisco Xavier, página 16, editora Velha. Então, é muito sugestivo isso para nós, para a nossa vida. E aí, todos nós queremos viver em harmonia, queremos ter paz, queremos ter situações boas à nossa volta, queremos ter saúde, viver em harmonia com os nossos familiares, tudo em paz. Queremos. E existem muitos mundos onde estes acontecimentos fazem parte do dia a dia. As pessoas já vivem desta forma, mas são mundos bem melhorados que a Terra. Aí nós pensamos, mas então, por que nós não estamos lá? Nós também queremos fazer parte desses locais, nós também queremos vivenciar de uma forma melhor. Mas e aí? Será que essas pessoas, que esses povos que já estão nesses mundos melhorados, simplesmente eles foram escolhidos ao acaso ou foram selecionados por causa da aparência, ou seja lá do que for, porque Deus fez distinção entre eles e nós? Não, nada disso. Cada um recebe de acordo com suas obras, suas ações, seu merecimento, sua conquista, suas buscas. São palavras de Jesus. A cada um segundo suas obras. Então, a cada um de nós vamos recebendo de acordo com o esforço que estamos fazendo. E se nós não fizermos essa força interior de mudança, mas continuamos
de provas e expiações onde estamos, convivendo com os que estão à nossa volta. E aí que vem os nossos maiores desafios. Onde se encontram, na maioria das vezes, os nossos maiores desafios? Não é lá na nossa família, no nosso lar? Não é por acaso que renascemos junto daquele grupo familiar. No início estamos lá, geralmente, né? Claro, com as suas exceções, mas enfim, tem os pais, tem os avós, sejam lá quem for, né? Que esteve lá conosco desde a nossa infância. Naquele grupo familiar, nós temos aqueles espíritos afins, que a gente se harmoniza, que a gente se entende, que nós já formamos uns laços de amizade já de outras existências. Sejam a prima, o primo, a avó, enfim. Mas, na maioria das vezes, nós temos juntos de nós os nossos desafetos, não é? Quem são esses? Agora, ou são em forma do pai, da mãe, muitas vezes dos avós, dos irmãos, ou então aí constituímos lá a nossa família. Aí lá pelas tantas tem aquelas desavenças entre os filhos, depois os netos, o companheiro, a companheira, enfim, por aí vai. E é por acaso? Não. Aquelas criaturas ainda guardam o rancor no coração, a mágoa, a revolta que nós ocasionamos para eles quando? Em outras existências. Aí entra o nosso olhar reencarnacionista, com a certeza da reencarnação, de já termos vivido outras vidas. E o que acontece então? Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de estarmos juntos novamente. Para quê? Para procurarmos a mudança, para procurarmos evoluir. De que forma? Tinha os tópicos, mas o espaço era pequeno, não deu certo, então eu vou ler aqui. Aceitação dos familiares. É fácil? Não é. Mas não é impossível, senão não seria ensinado por Jesus. O que ele diz para nós? Amai os vossos inimigos. Procure entender aqueles que estão à tua volta. Já pensaram? E é por aí. Todos nós precisamos procurar entender. Por quê? Nós também não queremos ser entendidos? Da mesma forma que eles têm aquelas mágoas com relação a nós também temos rancor, mágoas com relação a outros. Só que precisamos procurar entender para que possamos superar essas situações e vivenciar patamares melhores. De que forma? Através das orações, abraçando em pensamento, desejando o bem quando já estão longe de nós, estão num outro local, não vivenciam perto. Mas as energias continuam, energias de mágoa, rancor, enfim. Não tem pessoas que levam a vida inteira com aquele sentimento de revolta dentro de si com relação a alguém e não conseguem perdoar? A gente sabe que sim. E aí, tudo isso vai voltar, fica em quem? Na própria pessoa que está pensando, enviando energias negativas. O outro pode nem estar mais
lembrando. E nós estamos enviando aquelas energias ruins que ficam antes de chegar ou nem chegar na outra pessoa, ficam em nós, se transformando em quê? Doenças para o nosso corpo físico. Inicia com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, dói aqui, dói ali. E se nós não vamos revertendo essas situações, ao longo do tempo se transformam em doenças bem mais graves. Por quê? Porque nós não nos libertamos energeticamente dos sentimentos de rancor, de mágoa que ficam em volta de nós. É uma tarefa, como foi falado, que não é simples, mas que nós precisamos exercitar em nós para vivenciar patamares melhorados. Essa é a certeza. Gentileza no trato. Pense, imagine, quem já teve ou tem as crianças pequenas que às vezes estão lá danadas, fazendo e a mãe, e xinga e tal. Aí chegou uma visita. A gente tem que dar uma melhorada na fisionomia, não enfeitando, né, mas dando uma respirada funda para ir lá receber as pessoas que chegaram. Já pensaram? Para receber a visita. Seria desta forma que nós teríamos, né? Que bom que a gente consiga tratar os familiares como nós tratamos as visitas. Já pensaram? Seria o ideal dessa forma. Porque, pensem, gentileza gera gentileza. Vamos procurar acalmar, respirar fundo, oferecer um chimarrão. Se estão agressivos, xingando, ou sair de perto, não revida. Quanto mais lenha naquela fogueira, mais se alastra. Não é? Então, são situações inúmeras, mas que nós devemos pensar. Porque na maioria das situações, os familiares já estão há tanto tempo ali perto de nós, que é mais uma cadeira, é um sofá, é uma mesa, faz parte do conjunto. Então não olha, não conversa, às vezes não para para tomar um chimarrão, não tem um diálogo, saber como é que está lá no WhatsApp, sei lá no que, no TikTok, sei lá no que mais, que tem tanta coisa hoje, né? E deixa aquele momento que sabemos que vai ter outro momento nesta existência. Que bom que tenham muitos, mas a gente não sabe. Então aproveitar aqueles instantes. Então é para nós pensarmos. Quantas vezes levamos as situações lá do trabalho para a nossa casa? O colega xingou, o chefe reclamou do trabalho que não ficou bom, sei lá o que aconteceu. Nós não gostamos que nos chamaram a atenção, porque ainda temos aquele ego de outras existências onde o comando era nosso. E agora nós temos que obedecer, dizer, está bem, e não gostamos. E aí chegamos em casa e vamos descontar em quem? Ou seja, no cachorro, coitado, que estava ali, ou chutando uma porta, uma cadeira, ou quando não é algum dos familiares que vem conversar e a gente já larga todo o verbo, não é? Do que não represado, do que não pôde dizer lá no trabalho. Então são muitos aparentes pequenos gestos que nós temos que mudar na nossa caminhada se quisermos ter condições melhoradas junto dos que estão perto de nós. Aprender a pedir desculpas, entender quando estamos equivocados, mas e aí? Vou dar o braço a torcer? Vou dizer que eu não estava certa? Vou aceitar que eu errei? Então, são tudo pequenos atos. E se nós não temos essa humildade de aceitar e ficamos
ficamos lá num canto sem conversar com a pessoa, aí passa um dia, passa dois, às vezes estão dentro da mesma casa, sem se conversarem, sem um olhar para o outro. E uma situação que poderia ser resolvida com um pouquinho, que era assim, fica tão imensa, tudo se torna tão distante, que depois não tem mais conserto para esta vida. Não é assim? Nós sabemos que é. Então, enquanto é tempo, enquanto temos tempo de mudar, que possamos modificar, enquanto ainda estamos aqui e perto destas criaturas, que lembrem, não foi por acaso que estão próximas a nós e nós próximos a eles. Para todos procurarmos evoluir, crescer, modificar espiritualmente. Lembrando, para encerrar aqui, que Jesus tem que ser um membro da nossa família. E aí entra a importância da oração, que eu deixei por último para complementar aqui. A oração se faz imprescindível na nossa existência. Rezar, ter gratidão pelo dia, pela vida, pelas pessoas que estão ali conosco, pelas dificuldades, sim, são desafios na caminhada de todos nós. Entender que sempre vamos encontrar alguém que está numa situação ainda mais difícil, mais complicada, e às vezes está feliz, alegrinho, procurando fazer o melhor. E nós reclamando, fazendo a tempestade num copo d'água, coisas bem pequenas. Aí entra a importância do Evangelho no lar, que já é o título, né, do tema de Jesus no lar, e que vai ser a fala lá do Caminho da Luz no dia 18, no domingo. Mas esse meu tema eu já havia escolhido antes, então eu segui com o meu Jesus no lar. E como nada é por acaso, esse é o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Então a importância dele, de nós fazermos a leitura uma vez na semana do Evangelho no lar. Como? Claro que eu sei que muitos fazem, muitos sabem, mas vamos novamente, né, relembrar. Então a gente pode ou ler seguindo desde o início do capítulo 1, capítulo 2, vai indo até o final. Ou pode abrir aleatoriamente, né, aparentemente é o acaso. Então, se abre, mas geralmente, sempre é assim, tu abriu, quem é que te intuiu? Teu anjo guardião que está ali perto, sabe então imaginar. Tu vai lá e abre. Olha, dar-se-á aquele que tem. Tá, então vamos imaginar que lá na casa, né, nós marcamos segunda-feira. Na segunda-feira, às 21 horas, 9 da noite, vamos fazer a leitura do Evangelho. Ah, é um dia que quase não chega visitas, não vai chegar alguém naquele horário, os da casa. Tá, aí a gente arruma uma jarra com água, coloca os copinhos, sentam ali em volta na sala, na escola, vão ler. Aí tem que ler até terminar aquela parte que fala, que no caso do dar-se-á aquele que tem. Vão lendo. Aí procurar entender o que a espiritualidade quis dizer com esse tema, o que eles querem passar para nós nesta noite, que mensagem. Procurar entender. Tá, fez isso? Já fez a prece de abertura antes, né? Pode rezar um Pai Nosso, pode ser palavras do coração da pessoa. Tá, aí novamente vão fazer a oração, vão agradecer pelo dia, pela vida, pela saúde, pela família, enfim, vão conversar, pedir pelos familiares adoentados, cada um sabe o que vai pedir, certo? Aí pega o copo d'água lá, serve para as pessoas da casa. Ah, mas lá na minha casa ninguém quer participar, ninguém vai querer ler o Evangelho comigo. Não tem problema, faça, nem que seja lá no banheiro, faça o Evangelho sim.
porque o outro foi se esconder lá no quarto, o outro foi lá para a sala, o outro não sei aonde. Façam igual. Por quê? Porque as energias estão chegando e, de alguma forma, uma pequena sementinha vai ficando naqueles coraçõezinhos ainda endurecidos, que um dia vão germinar, sim, aqueles sentimentos no tempo de Deus, com certeza, mas vai germinar e nós estamos fazendo a nossa parte sem desistir. E na medida que vai passando o tempo e que nós não esquecemos que é lá na segunda-feira, por exemplo, que é às 21 horas, toda segunda, naquele horário, a gente senta para ler o Evangelho, seja com os familiares ou sozinho, façam. Por quê? O que acontece? A espiritualidade superior vem até o nosso lar nos acompanhar na hora do Evangelho. Isso é uma certeza que nós temos. Mesmo que não enxerguemos com esses olhos físicos, eles estão lá. Mas quando a gente tem a disciplina de todo aquele dia, naquele horário, de participar, de fazer nosso Evangelho. Vem sim. O que eles fazem? Dão um passe em nós. Retiram os espíritos que estão lá na volta. E todos nós carregamos para o nosso lar, dependendo do local que a gente vai, né? Seja de uma forma ou de outra. Então, se for da permissão do Pai Celestial, eles vão ser retirados pelos benfeitores que vão lá. E eles vão começando uma limpeza espiritual na nossa casa. Porque às vezes a casa está bem bonita, bem limpinha, bem pintada, tudo arrumadinho, não tem nada fora do lugar. Só que as paredes espirituais estão bem barradas, bem sujinhas, bem deterioradas. Por quê? Porque lá existe briga, palavrões, gritos e quanta coisa que não é legal. E nós vamos atirando barros nas paredes do nosso lar espiritual desta forma. Então, para que seja limpo, para que fique realmente bom e que as energias sejam boas naquele lar, é preciso a leitura, a prece, a gratidão e a vivência no dia a dia. Que nós sabemos que é uma tarefa contínua, diária, árdua muitas vezes, de controlarmos a nossa boca do que nós vamos falar, das situações do que vamos dizer, como que vamos dialogar com determinadas pessoas. Vamos colocar o nosso posicionamento, sim, mas pensando o momento apropriado, as palavras mais apropriadas. É dessa forma que vamos procurando modificar, fazendo a nossa parte no bem, vivenciando a mensagem de Jesus, trazendo ele para o nosso lar e esperando que possamos ser merecedores de locais melhorados. Porque o que Jesus diz? Quem que vai herdar o planeta? Quem? Bons e humildes de coração. Lembra? Mansos, humildes, bons de coração. Então, nós precisamos ter mansidão para vivenciar em locais melhorados, que a Terra vai passar para um local. Ainda não vai ser um mundo feliz, evidente que não. É um mundo regenerado, um processo, mas vai estar bem melhor do que estamos no mundo de provas e expiações, com certeza. Então, para nós que estamos aqui, vivenciar um mundo regenerado, se tivermos esta oportunidade, vai ser bem melhor.
Mas para isso temos que fazer o nosso esforço no bem. E que Jesus nos fortaleça, nos dê coragem, força, perseverança, fé e que possamos realmente fazer o melhor, conviver da melhor forma com os que estão à nossa volta. Seja na nossa família, no nosso círculo de amizade, no nosso trabalho, onde formos, levarmos sempre algo de bom. Se não temos nada de bom para dizer, não é? Aí o que é melhor a gente fazer? Ficar calado. Mas sempre nós podemos enviar bons pensamentos, fazer prece, desejar o bem, sempre. Podemos sim. Que assim seja. Bom, meus irmãos, convido mais uma vez, então, vamos fechar nossos olhos, colocar uma posição bem confortável, serenando nossos pensamentos agora, após essa bela reflexão da Irmã Rosa. Deus de infinita bondade, amado Mestre Jesus, gratidão pela reflexão dessa noite. Nos traz muitas reflexões a serem feitas no decorrer da sequência de hoje, da semana, para que deixemos Jesus entrar em nossos lares, para que assim, conforme a sua presença em nossos corações, levamos Ele conosco. E chegando em casa, como bons trabalhadores da última hora, como bons irmãos, possamos chegar com luzes postas iluminando todos à nossa volta. Aos irmãos que aqui não puderam vir nessa noite, que sejamos para eles também um amparo, um conforto, levado daqui bons ensinamentos, boas palavras, e que através disso internalizamos tudo o que foi dito nessa noite, para essas reflexões nos trazerem bons ensinamentos que através delas saibamos que o caminho é Ele, o caminho do Mestre que Jesus deixou traçado para nós. E essa trilha qual sigamos é através dele. Queridos irmãos, que essa reflexão realmente nos traga o amparo, o conforto ao qual necessitamos. Que todos que aqui chegaram saiam melhores quando chegaram até aqui, saindo daqui levando todo o amor do Cristo consigo, para multiplicarmos em nossos lares, para com nossos irmãos, em todos os lugares. Que Jesus permaneça sempre conosco. Não desistamos dos teus ensinamentos e do teu caminho, no qual estamos buscando nos melhorarmos. Nessa época de transição, nós temos que nos ampararmos cada vez mais a Ele, a qual é o verdadeiro caminho da verdade. Sigamos através do Evangelho, reforçando o Evangelho em nossos lares, para que essa luz permaneça acesa em cada peça de nossa casa. Como a irmã disse, se não for da vontade dos outros irmãos, que nós façamos em nossos lares, para que realmente a luz se faça permanente em cada peça de nossa casa. Imaginamos agora uma luz em toda a nossa casa. Que essa luz se faça permanente. Que através de nossos pensamentos intuídos em nossos lares nesse momento, que lá chegue tudo, as bênçãos e as benesses da espiritualidade. Mas que nós nos comprometemos e também fazer que ela permaneça acesa. Através das leituras do Evangelho, através das nossas boas ações, através da nossa gratidão em todos os momentos, desde quando acordamos até antes de dormir. Que assim se faça a tua vontade, amado Mestre, e que saímos